Isso tudo vai complicar a situação da gente para frente, né? Então eu estou apostando muito em 3 meses, mas me fala um tipo de investimento hoje que não esteja de alguma forma abalado. É sim a melhor opção de investimento hoje, disparado. A gente não vai fazer downgrade de valuation das empresas por conta do momento. E aí eu já te pergunto, já de cara, porque a gente nunca falou disso no canal. Como investir numa startup? Então eu digo que startup ou você usa uma, ou você cria uma, ou você investe em uma. Não adianta, não é que não adianta, mas é um risco muito alto você investir em uma única startup? Salve, salve, meus presidiários encarcerados favoritos! Começando aqui mais uma live. Hoje a gente trazendo nada mais, nada menos que o maior homem de startups, o cara que mais conhece de startup, o cara que mais investe em startups do país. Que me desculpe o Guto Ferreira, meu amigo, mas em relação ao João Kepler não tem muito o que discutir, né? Não dá para comparar ninguém com o João Kepler, né? O cara é o monstro aí das startups. O João acabou de entrar, acabei de ver aqui. Você tá bom, João? E aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Como é que estão as coisas? Você tá o quê? Você tá na praia? Tô. As pessoas são mais felizes na praia, né? Você tá melhor que a gente. Pelo menos tem sol, tem mar, tem Vitamina vento. B. É? Importantíssima aí pro corona. João, o que você tá vendo aí você é o cara que mais conhece no país, né, de startups, acho que é o maior investidor do país, pelo menos pessoa física. O que você está sentindo, assim, qual que é a extensão da gravidade da crise? Acho que ontem ou anteontem a FMI aí falou na maior recessão, na maior depressão desde a crise de 29. E, enfim, eu queria saber um pouco qual que é a sua visão, qual que é o tamanho do buraco desse negócio? Olha, Fabrício, não é mais novidade, né? Tudo já é público, tudo, até a minha secretária do Lar reconhece o impacto econômico, mesmo sem entender que impacto é esse na vida das pessoas e do mercado. Alguns colegas me falam que eu sou muito otimista até demais, né? Assim, pô, cara, você parece que não é com você, porque você está na praia. Mas não é, cara, não é. Eu tenho apesar de todas as coisas que vai acontecer no governo, no país, essa história dessa liberação desse recurso, né? Muito dinheiro público, né? Muito esforço governamental e público para acalmar a situação, seja dos autônomos, dos informais, seja das empresas através de empréstimos para a folha de pagamento e benefícios que estão sendo, e mais que vão fazer ainda mais. Isso tudo vai complicar a situação da gente para frente, né? Então, mas mesmo assim, eu estou sentindo o mercado já adaptado, né? E aí passando por uma questão já de retorno ao novo normal. Né? Retorno ao novo normal. É como se o que a gente está vivendo já fosse normal. E eu estou vendo muita gente fora do ambiente televisivo, jornalístico, principalmente jornalístico de caos, né? De caos e do negativo, quantas mortes, quanto não sei o quê, o mundo acabou, o mercado acabou, né? Então, como a nossa empresa ela já está 30 dias de home office, então é óbvio que a empresa já voltou ao normal, a empresa já está operando já há bastante tempo. Tanto é que no mês de março nós fizemos 10 investimentos. Ah, é? Durante a crise. Né? Então, o mercado de tecnologia, o mercado dessa nova economia, que é que eu estou inserido, ele foi atingido, como todo mercado, mas ele é muito focado em soluções para tipos de problema, para vários tipos de problema, e também muito focado em condições de certeza, ou seja, a gente já trabalha em condições de certeza. Essa é uma premissa das startups, né? De fazer muito em qualquer turbulência, em qualquer tsunami, a gente está lá desenvolvendo e fazer muito com muito pouco, que é uma das coisas características das startups. Então, dito isso, as empresas elas estão desenvolvendo resiliência, desenvolvendo alternativas
desenvolvendo canais, desenvolvendo relacionamentos, desenvolvendo um novo planejamento, repactuando projetos para ter pelo menos um segundo semestre de 2020. Tivemos parte do primeiro trimestre e aí nós temos ainda 2 trimestres de tentativa de retomada ou não retomada, mas a gente vai pelo menos tentar que essas empresas voltem a operar normalmente. Então eu estou apostando muito em 3 meses, ou seja, já passamos um mês, faltam 2 meses. Para a gente voltar, se diz a pseudo-normalidade. Eu sou favorável ao afastamento social e não ao isolamento social. Eu sou favorável ao afastamento social, vários países já voltando a operar, países como Espanha e Itália já abrindo alguns negócios que antes estavam fechados, já reabrindo de forma organizada, estruturada, saindo não só apenas os essenciais, mas também alguns não essenciais, já voltando, para que a economia não entre em colapso, para que as pessoas não deixem de ter dinheiro para as pessoas, porque o governo não vai conseguir manter esses pagamentos, essas coisas, por mais de 3 meses. Então, são 3 meses, o benefício do informal, por exemplo, quase 70 milhões de pessoas vão receber esse dinheiro. Então, assim, imagina um furo, um rombo, a situação que isso vai ter no caixa, sem previsão nenhuma. Então, assim, apesar de tudo isso, o meu mercado, o nosso mercado, ele está evoluindo, ele está crescendo e ele tem muitos investidores preocupados, com medo, mas me fala um tipo de investimento hoje que não esteja de alguma forma abalado. Se você for olhar a bolsa de... Não, até a poupança, então, vira e mexe, chega a pergunta se vão confiscar. Falei, não, pelo amor de Deus, era um outro Brasil naquela época, a gente tem um outro país. A poupança, para mim, ela não é investimento. A poupança, para mim, ela é colchão, né? É você botar embaixo do colchão a escada até rasgar o dinheiro, né? Porque a poupança está até negativo. Então, poupança, para mim, não é modalidade de investimento. Então, se você for olhar todos os tipos e características de investimentos para que a gente possa crescer financeiramente, né, que é a história do 1 bilhão, educação financeira para isso, né, de educação para crescer investimentos, você vai perceber que hoje, apesar do risco, apesar do risco da não liquidez, que é o caso de startups, é sim a melhor opção de investimento hoje disparado. Eu não tenho dúvida, estou convencido disso. Assim, se você for comparar ações, for comparar tudo, mas ações estão baratas, ok, mas só compre se for empresas estruturadas que você enxergue um longo prazo nelas. Sim. Caixa, liquidez, organização, e muita coisa que não está diretamente impactada pelo Covid, né? Que não tem influência direta. Então, assim, você tem que pensar muito no que fazer, né? Então, renda fixa, taxa Selic dessa forma, fica difícil você optar por isso. Então, assim, comparando, a criptomoeda está lá muita volatilidade. Imóveis, preços lá embaixo, né? Gente deixando de pagar aluguel. Então, assim, você se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? As pessoas podem até dizer, o João está falando isso porque ele é partidário do movimento de startup. Também, mas eu estou há 11 anos fazendo investimento em startup. Então, eu sei o que eu estou dizendo e sei dos fundamentos técnicos para se investir nisso. O dinheiro, o smart money vai ficar mais caro, João? Vai ficar mais difícil, vai ficar mais caro? Não. O smart money, ele fica mais seletivo, né? Ele não fica mais caro. A gente não vai fazer downgrade de valuation das empresas por conta do momento. O valuation, na minha opinião, é uma questão técnica, de racional. Então, apesar de na fase inicial, imagina que uma startup ela tem uma jornada de 10 anos. Então, a gente mexe muito no começo da operação, com 1 ano de vida, 2 anos de vida. Então, nesse estágio inicial, é muito de uma previsão futura e de uma estruturação inicial, né? Então, o que vai acontecer é que no plano da startup tem que estar repactuado e previsto o que vai acontecer nos próximos 3 meses e até o final do ano. E a retomada disso em 2021. Então, é só isso que vai acontecer. E quando se faz esse ajuste, obviamente que racionalmente esse número vai dar uma ajustada. Mas não é que vai ter
promoção, Black Friday de startup. Agora o cara tinha um valor de 5, agora o valor dele é 2. Isso não vai acontecer. Isso não existe. Isso não é investimento profissional de startup. Né? O investimento profissional de startup é, tecnicamente, olhar o racional e a lógica de valuation de cada negócio. Então, assim, o Smart Money vai ficar mais seletivo, porque cada vez mais as empresas vão precisar de mais investimento, cada vez mais os empreendedores vão precisar de apoio, né? E esse tipo de dinheiro é um dinheiro, sim, que a gente necessita, não só de mais investidores como a gente no mercado, e por isso eu sou embaixador e defendo que mais e mais investidores investam em startup, conhecendo os fundamentos e o risco, obviamente, mas que também existam planos e programas governamentais de suporte também a esses empreendedores e a esses CNPJs, né, digamos assim, chamados startups. E aí eu já te pergunto, já de cara, porque a gente nunca falou disso no canal. Como investir numa startup? Tem fundos, eu invisto diretamente numa startup, eu sei que tem uma Bossa Nova. Como que eu invisto? Eu investidor pessoa física que tem lá, sei lá, 10 mil. Como que eu consigo ser sócio de uma startup ou de um grupo de startups? Olha, uma startup, para você investir numa startup, você precisa ter alguns critérios importantes seus primeiros de análise sua. Primeiro, é bom você seguir um líder, né? Follow the leader, siga um líder. Segue alguém que já faz isso, que já tem experiência, para que você não fique gambling, ou seja, você não fique apostando, isso não é uma aposta. Isso tem um racional, tem um fundamento, como eu disse, né? Então não é trade, compra e vende e tal, né? Não é trade, não é gambling, não é nada disso. Então, como tem um racional, é importante você seguir um líder, alguém que já faz isso tecnicamente, né? Se você tem pouco recurso, até 10 mil reais, 15 mil reais, meu conselho é que você não entre diretamente numa startup com esse pouco recurso. Que você use uma plataforma, por exemplo, de crowdfunding. E aqui fica a indicação de uma, que eu faço investimento, chama Start Me Up. E uma plataforma de crowdfunding, startmeup.com.br. E uma plataforma de crowdfunding, ela te dá a sensação de você estar comprando ações daquela empresa. E é regulado pela CVM. Então, sim, você compra ações daquela empresa, mas uma empresa micro, e não é uma empresa estruturada, porque imagina, uma startup, na verdade, ela no futuro, ela vai ser uma empresa listada na Bolsa. Então, nada que você está... O que você está fazendo investindo aqui? Você está investindo antecipadamente numa empresa que vai estar listada amanhã, que você vai comprar uma ação muito mais cara, porque o valor dela vai estar explodido. Enquanto que você pode comprar uma ação hoje muito mais barata e você crescer com essa empresa e lá na frente você fazer um múltiplo desse valor investido, porque ela vai ser muito grande, se possível, se você acertar. Então, você, se tiver pouco recurso, aconselho você ter algumas saídas. A primeira é você usar uma metodologia de crowdfunding, entrar no crowdfunding, até porque é, de certa forma, regulado pela CVM. A outra forma é você juntar um grupo de amigos, de 10 amigos, 8 amigos, 5 amigos, fazer uma cota e investir num negócio, 2 negócios, 3 negócios, uma espécie de clube, um grupo de investidores. Você se junta, Fabrício, João, Guto e mais gente, e aí você aloca esse recurso para 1, 2, 3 empresas. Então, existe também a forma de você entrar em fundos de investimento, são fundos FIP, né? Fundos privados de investimento. E existem várias empresas de venture capital no Brasil que têm fundos, muitos estão captando, outros não estão captando. A Bossa funciona como? A Bossa Nova ela não é aberta ao público, né? A Bossa ela não tem privado. Ela tem fundos, né? Ela tem FIP também, tal, tem fundos, mas ela não é aberta ao público. A gente convida investidores que a gente acredita que tem fit com o nosso negócio e que possa agregar o grupo de investidores nosso. É um grupo de co-investidores que nós chamamos, né? São co-investidores que co-investem com a gente. A Bossa co-investe. Então a gente escolhe 10 empresas e a gente co-investe nessas 10 empresas com um grupo de 10 investidores junto com a gente. Né? Então nós co-investimos, né? Entra mais do que dinheiro, entra expertise, enfim, não é só dinheiro. Quando o investidor tem tempo e tem condições, a gente aloca esse expertise dele, né? Mas mais do que isso, ele passa a fazer parte de um grupo seleto, muito seleto, como se fosse o mastermind desses investidores, né? E tem grandes empresários, grandes fortunas junto com a gente,
né, grandes cabeças, mentes pensantes, né, e é muito bom porque é um aprendizado imenso para alocar nessas startups através do smart do money, né, na questão do smart money. Então existe o smart do money. O smart é justamente essa competência, essa capacidade do investidor de alocar mais do que o dinheiro. E isso é muito utilizado, isso é muito feito no mercado pelos investidores profissionais, os chamados investidores anjos. Isso que eu estou te falando, eu mostrei isso publicamente, né, e vou completar o raciocínio da pergunta, mas eu mostrei isso publicamente num programa de televisão que eu gravei o ano passado e que foi ao ar esse ano, acho que foi em fevereiro, foi janeiro, fevereiro, chamado O Anjo Investidor. Foi um programa que saiu na Rede TV, na Jovem Pan, etc. Sim. E ele está no YouTube. A primeira temporada, quem quiser assistir, é youtube.com/O Anjo Investidor. E lá nesse programa fica nítido para quem quer assistir como é que pensa o investidor, como é que ele lida com a decisão de investimento e o que o empreendedor tem que fazer para receber esse investimento. Então, é muito bacana. Até vendo uma entrevista sua antiga, quando você foi lá fora do país, nos Estados Unidos, pedir funding, e o cara que falou, não, acho que eu ouvi outra coisa, né, que você tá falando. Você ouviu isso numa entrevista minha, né? Numa entrevista sua. Exato. Então, existem esses modelos de investimento que quem quer investir pode, tanto faz ter R$1.000 como ter 100 mil ou 1 milhão. Existe hoje modelos no Brasil de receber esse recurso para investir nessas empresas de base tecnológica, nessas empresas chamadas startups, porque tem gente ainda que não sabe o que é uma startup, né? E startup nada mais é do que essa ferramenta que nós estamos usando aqui, por exemplo, o Instagram. Ele foi ou é uma startup aí. Então, no seu celular você tem o Waze, o WhatsApp, tem várias ferramentas que você pode usar. Então eu digo que startup ou você usa uma, ou você cria uma, ou você investe em uma. Então não tem outra alternativa. Alguma coisa você vai ter um vínculo. Pô, minha mãe usa o WhatsApp, né? Minha mãe usa startup, né? A sua mãe usa uma startup, né? Ou já usou, ou usou uma empresa que foi uma startup no começo, nesse período. O Zoom, por exemplo, em 8 anos, ele se tornou uma empresa bilionária que vale 40 bilhões de dólares. O primeiro cheque do Zoom foi de 500 mil. Só para você entender, em 8 anos, esse é o primeiro cheque de 500 mil, num valuation de mais ou menos 2,5 e 3 milhões, e agora ela está com valuation de 40 bilhões de dólares, né, em 8 anos. Né? Então tem muitos casos desse, né, de grandes empresas que eram muito pequenas no começo e que ficaram gigantes. Assim, claro que nem todos vão chegar lá, mas não precisa ser um unicórnio. Né? Ela precisa multiplicar o valor investido. Esse é um grande erro. Escalonável, muito fácil escalonável, né? Não, escalável, né? Escalonável. Escalável. O escalável tem que ser uma premissa inicial, desde o começo, né? Mas ele tem que ser exponencial, tem que rampar. Ele tem que rampar, tem que crescer. Mas só que ele tem que crescer de forma estruturada, organizada, né? Perene, com controle, governança. Isso tudo uma startup tem que ter também, assim como qualquer empresa, porque uma startup é um CNPJ também, né? Mas o que eu vejo é que existe muita confusão desse negócio. O investidor ele quer entrar para achar o unicórnio, esse ser mitológico, né? É a mesma coisa da bolsa. Mas o que ele tem que pensar, e a lógica, é justamente multiplicar o seu valor investido. Então, se você investe 10 mil reais, num prazo de 3 anos, 4 anos, 8 anos, quantas vezes você multiplicou os seus 10 mil reais? Ele vale 100 mil depois de 3 anos? Vale, beleza. Então a lógica é essa, entende? E não se a empresa, quanto ela, o valuation dela no futuro, porque lá na frente o que vai acontecer? Logicamente, você não vai conseguir acompanhar as próximas rodadas e você vai ser diluído. E se você for diluído, apesar de diluído, o seu percentual fica menor, mas o seu múltiplo continua acontecendo do valor que você investiu no começo. Então, é uma coisa meio complexa de entender, e aqui não dá para aprofundar pelo tempo, mas eu até criei um modelo online de treinamento para explicar tudo isso, como funciona, de forma didática, digamos assim, técnicos, e como tudo isso funciona. Uma vez, João, estava falando com um amigo da Rocket, e ele falou o seguinte, ele falou: Fabrício, como a gente está investindo em empresas de alto risco, né, até de mais risco do que a bolsa, assim como risco proporcional ao retorno. Também pode, você não vai ver a Petrobras multiplicar por 100 vezes
o seu valor, né? Isso não existe. É. Numa startup é possível. Então, risco proporcional ao retorno. Então, ele falou, usa-se a mesma lógica, mais ou menos, de uma small cap, né? Uma pequena empresa da bolsa. Tem um risco maior, enfim. O que sempre se faz? Você nunca pode investir em uma ou duas. Você sempre tem que investir num grupo para uma daquela porrada e o resto morrer. Que acho que é o que a Rocket faz, né? Lá com as diversas coisas que eles investem. Funciona para o investidor, pessoa física, justamente essa lógica. Você tem... Não adianta, não é que não adianta, mas é um risco muito alto você investir em uma única startup? Você investir numa única startup, quem tem uma não tem nenhuma, né? E vai depender muito, a lógica do seu, o ensinamento do seu amigo está perfeito, né? Lógica é essa mesmo, perfeito, o ensinamento que ele te deu lá da Rocket. Mas quando você investe em uma startup só, quando você entende do assunto daquela startup e você se sente muito próximo daquilo e você quer ser meio que um anjo fundador, sabe? Cofundador. Você quer pegar na mão e tocar o projeto, né? Nesse sentido, vale a pena. Agora, se você tem um único dinheiro e você aloca todo esse dinheiro em um negócio, a chance de você perder é muito maior. Então, qual é a nossa lógica na Bolsa Nova? Nós queremos investir em 1000 empresas. Em 1000 negócios, queremos fazer 1000 investimentos, né? Então, bota isso na sua cabeça. Nós vamos investir em 1000 investimentos. Nós temos hoje 605 em 4 anos. Vamos chegar ainda aos 1000. Não chegamos ainda, mas vamos chegar. Mas, João, por que tanta empresa? Porque tem uma lógica por trás disso. A gente fez um estudo baseado na Kaufman Foundation, na 500 e outras empresas mundiais, que fizeram um estudo do que aconteceu em 10 anos em 50 venture capital mundiais em 1000 empresas. O que aconteceu? Então tem um racional disso que saíram 5 unicórnios em 10 anos, dessas 1000, dessas 50 VCs, saíram, metade morreu, 25 andou de lado, 25% não sei o quê. Então assim, tem toda uma distribuição desse portfólio, digamos assim, nessas 1000. O que foi que a gente fez? A gente fez uma adaptação, uma climatização desse portfólio para o Brasil, né? E a gente identificou que com 140 milhões de reais a gente conseguiria chegar em 1000 empresas fazendo investimento pré-seed, estágio pré-seed, que é o estágio de 100 a 500 mil reais no segundo cheque. Para levantar a primeiro. empresa e depois vem capital mais parrudo para ir para frente. Para segundas rodadas, né? Vocês são o primeiro, né? O primeiro começa, não, vamos... o primeiro, o segundo, né? Às vezes o segundo, às vezes o terceiro, porque às vezes o cara tem aceleradora, incubadora, um anjo antes. Então, a gente não tem muito esse, né? A gente dá preferência para empresas que receberam investimento anterior, mas isso não é um critério de exclusão. Né? Então, nós decidimos, a partir disso, investir fazer 1000 investimentos, né? Para ter pelo menos um unicórnio. E esse um unicórnio pagaria todo o portfólio investido nesses últimos 10 anos. Então essa é a nossa lógica. Agora eu vou te dar um número atual. O número atual está indo na contramão do estudo feito inicialmente. Porque no estudo feito inicialmente, a gente perderia 45%, se eu não me engano, das startups. Ou seja, metade perderia. Morreria. Em 4 anos, sabe quantas morreram até agora dos 605 investimentos? 5%. 7%. 7% é muito pouco. É muito pouco. Imagina mas que isso é a competência de vocês de conseguir olhar, de fazer uma análise mais bem feita, talvez, do que quem fez o estudo, né? Lá atrás. Critério de seleção. Então, nós fizemos uma tese muito estruturada, baseada na minha experiência de fazer isso há 11 anos, baseada na experiência do Pierre também, de outros, e desenvolvemos, né, uma tese e um critério, um modelo de seleção e de análise, né, que está nos dando essa performance, né? Digamos assim. Só que parte desses 44 que foram perdidos, pelo menos metade deles foram investidos antes da gente ter esses critérios muito bem ajustados, a máquina azeitada como a gente tem hoje, né? Então, eu não sei te dizer qual vai ser nossos números em 10 anos, né? Mas a gente já está com 4, então faltam 6 anos ainda. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai se surpreender, a gente não vai ter apenas um unicórnio. Com certeza.
gente vai ter muito mais do que isso, até porque nós temos já empresas nossas milionárias, né? Então, Não, a gente fala muito nos investimentos, é o seguinte, o risco a gente precisa correr. Cada vez mais a gente vai precisar correr risco nos investimentos, não tem problema. Só que a gente tem que correr o mínimo possível de risco dentro das nossas classes de ativos que a gente escolhe. E não ficar brincando de cassino, né? Então o que vocês fazem é isso. Bom, a gente sabe que a gente está no investimento de alto risco, que é startup. Só que a gente criou uma metodologia, uma avaliação tão bem feita que a gente reduz absurdamente esse risco, né? E reduzindo o risco, obviamente, a chance de retorno aumenta exponencialmente, né? Uma coisa está relacionada à outra. Além disso, nós desenvolvemos também uma outra metodologia de acompanhamento, né? Além do critério de entrada, de acompanhamento através de uma rede. Essas startups ficam numa rede, como se fosse um grupo de WhatsApp, né? E ali tem toda uma estrutura para elas de apoio, acompanhamento e etc. E também apoiamos no fundraising, que são as próximas rodadas de investimento, né? Não só o cheque próprio, como o cheque de terceiros, de outros VCs, série A, série B, série C e por aí vai. Então a gente apoia nesse fundraising e isso nos garante, digamos assim, uma continuidade. Então, é claro que quando eu falo que, comparando com outras classes de ativo, né, não dá muito para comparar, mas a gente é ilíquido, né, cara? A gente não é um ativo líquido. Eu não consigo fazer uma secundária, eu não consigo remunerar o capital imediatamente, né? Esse capital é alocado em outros negócios, nas startups. Então, para poder, eu tenho que resgatar, eu tenho que fazer um exit, uma saída para poder remunerar o capital. Então, apesar disso, se você tem uma lógica de longo prazo, se você tem uma disponibilidade e uma reserva técnica para aguardar pelo menos 6 anos, né? Claro que nós temos saída na bolsa, aliás, esqueci de falar, nós temos 14 exits, 14 saídas, né? Então, isso é um número bastante significativo para o Brasil, tá? Para o Brasil, bastante significativo, com retorno de 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, vários tipos de retorno, né? Então, temos 44 write-offs, mas temos também 14 saídas na outra ponta, né? Então, apesar disso, desse não líquido, cada vez mais, Fabrício, eu estou vendo family office, eu estou vendo investidores, pessoas físicas, buscando esse tipo de alocar nesse tipo de ativo. Porque não inteiramente, mas como parte da sua estratégia de diversificação. 25% disso, 25% daquilo, 20% daquilo. Inclusive lá na Bolsa nós temos grandes gurus aí, não chamo de chamar de guru, mas grandes investidores em Bolsa ou especialistas em Bolsa investindo com a gente.